Então, por que eu uso a Bíblia? Da onde vem isso? São fins religiosos? Será mesmo? Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carla Cavagnoli e você está no canal Jornada Espiritual. Sim, a Bíblia. Por quê? Algum preconceito em relação à Bíblia? Então eu vou começar contando uma história que fez parte da minha infância, que está fazendo parte hoje, no aqui e agora também. Porque estas histórias que fazem parte das nossas vidas, elas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque elas têm uma finalidade de nos trazer conhecimento. E o conhecimento, antes de qualquer coisa, ele não é uma história negativa. Se nós olharmos para um ponto de vista diferente, tudo que muitas vezes nós achamos que está aí para nos atacar, na realidade é a forma que a grande criação tem de fazer com que todos os nossos paradigmas internos, os nossos medos do fracasso, de não sermos a águia que nós nascemos para ser, mas estarmos ali embaixo do pano, escondido, que nem uma pequena galinha, Deus vai, a criação, o grande mistério vai e usam situações ao nosso redor para quebrar aqueles paradigmas. E como é que tudo isso acontece? Então, nós temos histórias milenares. Nós não somos apenas essa figurinha no aqui e agora. Isso não tem nada a ver com religião, mas a Bíblia é fundamental, porque há muitos anos ela está em todas as funções energéticas deste plano tridimensional. E o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que muitas histórias que são contadas na Bíblia, elas atuam nas nossas personalidades de alguma forma arquetípica, atualizando cada vez que nós vamos fazendo os nossos movimentos perante a vida, ela vai fazendo algum tipo de atualização dentro dos campos morfos. Carla, o que é isso? Campo morfo é a energia que nos move, é a energia da vida, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, existem os livros do cientista Robert Schubrake. Eu vou deixar depois o nome, mas eu vou deixar depois o nome escrito no descritivo. Eu só tenho que lembrar, porque às vezes eu acabo esquecendo. Eu não tenho nenhum livro dele aqui para mostrar, mas ele faz todo um estudo sobre a questão, inclusive da morfogenética, que é todos os vínculos que estão no nosso sangue. Quando nós formos fazer uma leitura dos nossos vínculos históricos regidos pelo sangue, nós vamos ver que todos nós, sem exceção, estamos conectados, toda a humanidade. E isso não tem a ver com quem está lá, com quem está lá, isso tem a ver com as antigas tribos, das quais começou a se originar as primeiras famílias. Tá? Então, isso é muito profundo. E voltando agora aqui para a Bíblia. A Bíblia, ela tem histórias e enredos que já estão nas malhas do coletivo há muito tempo. Então, ela se serve como formas, pensamentos arquetípicas. Por exemplo, desde criança, eu passava por muitos desafios dentro de casa. Tem uma pessoa na minha família que essa pessoa, alguns chamam de bipolaridade. Como eu tenho outros conhecimentos, eu não vou dar um termo de bipolaridade, mas eu vou dar um termo de mediunidade ostensiva. E o que é a mediunidade ostensiva? É uma pessoa que tem a mediunidade dela muito aberta. E ela não sabe disso. E além de não saber, não se interessa.
Por que não se interessa? Porque não faz parte do contexto que ela quer. E essa é uma questão que deve ser respeitada. Só que quando a gente começa a receber determinados ataques, cabe a nós saber por que é que aquilo está acontecendo. E quando você começa a adentrar, e toda a minha jornada espiritual, ela é focada exatamente ali. Deus me colocou dentro de uma família com uma pessoa com uma mediunidade mega ostensiva, que do nada a pessoa parava, estava tudo bem, rindo, brincando, do nada a pessoa parava. Começava a apontar o dedo para mim, isso eu era criança, e começava a me falar um monte de coisa horrível. E eu dizia, e aí eu chorava, era assim, era pânicos, então eu não me sentia uma águia. Para mim eu era uma fracassada, eu não tinha, era horrível o que acontecia. Para uma criança ouvir determinadas situações. Então o que eu fazia? Eu ia pro meu quarto. E eu lembro, gente, eu tinha dislexia. Eu tinha muita dificuldade de ler, muita dificuldade. Eu comecei a trabalhar nas minhas pequenas orações quando criança, com essa Bíblia aqui, que era a Bíblia que a minha família tinha. Essa Bíblia bem gigante, até tem aqui meu nome gravado nela. Eu ia para catequese, minha família foi muito católica e a mãe, ela sempre levava nós para as quaresmas, para aquelas reuniões da comunidade, rezando o terço, intercedendo. Então, eu cresci dentro de um vínculo de orações. Para mim, isso é natural. Então, quando essa pessoa me atacava, não é que ela me atacasse. A gente precisa lembrar que nós temos dentro de nós a sombra e a luz. Olha só, a sombra, certo? Ó, tá escurinho aqui. E a luz, ok? Então, quando nós precisamos despertar e o universo vai utilizar a sombra, ele vai fazer com que a nossa sombra ressoe numa pessoa. Então essa pessoa, quando ela te ataca, não é ela quem está te atacando, é algo que habita dentro de você, que está vinculado com outras linhas de espaço e tempo. Pessoas conhecem isso como passado, vidas passadas. Eu não consigo classificar dessa forma. Para mim, não é dessa forma a classificação. Mas, enfim, não vou me deter a isso, porque aí vão entrar nos paradigmas de crenças e não é esse o propósito. Então, eu ia pro meu quarto quando eu recebia esses ataques e eu chorava muito, muito, muito. De madrugada eu acordava, desde criança sempre fui muito sensitiva e a visão, terceiro olho muito aberto. Então, da mesma forma que eu vejo as pessoas, eu via estes outros seres que também continuam vivos, sim, porém dentro dessas outras ondas, dessas outros espaços que a gente chama agora aqui astral, plano astral, né? Eles não estão na fisicalidade, mas eles estão no plano astral, na espiritualidade. Então, o que acontecia? Me acordavam de madrugada, aí se utilizavam dessa pessoa com a mediunidade ostensiva para me agredir. Às vezes, quando eu via, a pessoa estava correndo atrás de mim com um cabo de vassoura para me dar na paleta, a paleta são as costas, e eu não entendia. Então, às vezes a gente acha culpados, eu sou a vítima. Não, não tem vítimas, não existem vítimas. Eram energias internas de culpa, de não merecimento. Por quê? Por questões que em outros espaços e tempos eu prejudiquei outras pessoas. E nesse aqui agora, estou aqui para acolher e integrar tudo. E como eu faço isso? Despertando. Se eu não tirar os véus, as máscaras das dores e largar a dramatização e também a ira, eu não vou conseguir enxergar o que está lá dentro, que precisa vir à tona, para que a gente possa se desnudar perante a grande criação, tirando todas as ilusões e vendo que essas pessoas, nós devemos ser gratos a elas, porque elas espelham, elas estão ali
com a permissão da grande criação, para espelhar o que em nós está oculto. Então eu entrava no meu quarto e eu chorava. E às vezes de madrugada eu acordava com os seres assim. Gente, era muito horrível, porque a minha mediunidade ela é muito forte. E hoje ela está controlada, eu trabalho, por isso que eu tô vindo aqui. Eu sei que muitas pessoas passam por situações complexas e não compreendem o que é. Então se sentem vítima porque olham aquelas situações e não... A finalidade desses vídeos, para que a gente tenha a expansão de consciência, a gente não precisa se aprofundar em determinados temas que eles nos cutucam profundamente em coisas que a gente não quer ver, mas para que você possa dentro da jornada crescer, e o que é esse crescer? É cada vez tirar mais as cascas e conseguir elevar os teus padrões vibracionais, equalizando aquelas ondas em que as sombras estão muito atuantes. Então, quando você consegue fazer isso, você vai ver que tudo é uma ilusão, mas que quando você se abre para a sua verdade interna, que não é a verdade que, o que é verdade para ti vai ser verdade para mim, não. É verdade dentro do que eu tenho alicerçado com a minha grande centelha. Então esses seres me atacavam, eles encostavam em mim, eu sentia. Tem dois seres nos mundos inferiores, astrais, que eles são conectados com questões sexuais, que é sucumbis e o outro, enfim, é a polaridade masculina e a feminina. Então eles criam muitos atritos, por isso às vezes é importante, mas eu vou gravar um vídeo exato sobre isso, eu não vou entrar nisso agora porque eu vou pegar direitinho os nomes e depois eu vou deixar para vocês sobre essa questão. E vocês vão ver o quanto isso é importante a gente saber. Inclusive a não dormir sem roupa, tá? Porque é exatamente à noite que eles mexem nos nossos chakras, então a gente tem que ter alguns determinados cuidados. Quem tem muita sensibilidade, e às vezes tem pessoas que acordam muito cansadas, olha, se eu vou fazer outro vídeo, tô aqui falando, mas enfim, acordam muito cansadas e não sabem do que é. São esses seres que nos níveis astrais, eles podem estar drenando as vossas energias. Por isso, sempre orai e vigiai. Isso é bíblico. Então, vamos lá. Quando essas coisas aconteciam, eu me acordava de madrugada. Ou eu dava um jeito de entrar pro meu quarto interno e rezar. E eu não sabia ler, gente. E para vocês verem, é muito pequenininha a letra. Essa Bíblia era de quando a minha mãe estudava, ela era ainda solteira. E eu não conseguia ler. E eu lia e não entendia quase nada. Então eu fechava os meus olhos, eu colocava as mãos e eu dizia assim: Deus me protege, me ajuda, que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que... Me ajuda, me ajuda. E daqui um pouco, tudo sumia. Isso é a fé da gente. E não é uma fé cega, porque eu enxergava o que estava acontecendo. E eu sabia que dentro de mim, toda vez que eu pedia auxílio para Deus, eu dizia: Senhor, me ajuda, eu não sei, eu vou ficar louca. Teve um período que eu achava que eu estava ficando louca, que eu era pequena ainda, mas eu quase procurei um psiquiatra. Graças a Deus eu não fui. Foi aí que eu, intercedendo, pedindo ajuda, isso foi um período muito complexo da minha infância até o final dos 17 anos, que foi quando uma abençoada de uma amiga, quando eu já fazia magistério, ela me chamou para ir para um centro espírita. E como eu sou de cidade pequena, era muito... E as pessoas são muito católicas, então, sabe? A intolerância... O quanto a intolerância perturba a vida das pessoas, porque excluem algo que pode auxiliar. Então eu entrei naquele período, comecei a estudar.
comecei a estudar. E vou dizer aqui nome de livros que me ajudaram lá no início. O livro Patrícia, Violetas na Janela. Quando eu li aquele primeiro livro, parece que a minha mediunidade ela começou a ancorar. E aí eu deixei de ter o medo. O que é o medo? O medo ocorre quando a gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Mas quando você começa a ter uma clareza, que é uma informação que te traz o calma, aquilo ali é normal, mas não vai te matar. Percebam, aquilo ali não vai te matar. Então eu li os 4 livros de Patrícia, que ela conta como foi o desencarne dela, enfim. E não é baseado em espiritismo, em catolicismo, em evangélicos ou budistas, não tem a ver. São baseados nas minhas experiências e o que fez muito sentido para mim poder começar a compreender o que eu vivenciava. Porque para mim era um inferno. Eu não dormia, não conseguia comer. Então eu tinha situações de anemia muito profunda, porque o meu desejo único era morrer. E já saibam que pessoas que sofrem de anemia têm graus de anemia, tem 16 tipos de anemia, cada qual está conectado com situações emocionais que vêm dos campos informacionais. Então, quando a gente começa a entender isso, você vai entender por que o seu corpo físico está colocando determinadas questões para fora. Isso eu não estou falando, tudo o que eu falo não é embasado em outros. É embasado no meu laboratório interno, nos meus estudos. Aqui, ó. Aqui. Claro, a grande criação me trouxe livros para mim poder compreender. Trouxe pessoas para que eu pudesse compreender, que foram pessoas que, de alguma forma, já fizeram essas caminhadas. Então, aquilo foi trazendo informações para mim e foi me deixando mais forte. E assim foi esse livro da Patrícia, Violetas na Janela. Ela tem 4 livros que são excelentes, que me trouxeram uma abertura muito grande. E desde pequena, eu sempre fui muito de sair. Se eu tivesse um tempo livre, eu fazia tricô, que graças a Deus eu tenho muito carinho por uma tia que me ensinou a tricotar. E eu não sabia fazer tricô, minha mãe era de fazer crochê, mas eu queria fazer tricô. E essa tia, eu passava tempo com ela quando meus pais não estavam em casa. Eu sempre ficava de um lado, do outro, eu ia para a chácara de uma outra tia, que essa outra tia, eu passei muito tempo com ela. Mas enfim, uma outra tia me ensinou a fazer tricô. E o que eu fazia? Isso é muito importante, gente. Eu fazia tricô, eu fazia roupinhas de criança. Eu juntava tudo quanto era restinhos de lã que tinha, eu pedia para quem tinha sobras e tricotava blusõezinhos de lã, todo cheinho de jacar. Para quem não sabe, jacar são aqueles enfeitezinhos. Eu fazia com tanto amor, isso ainda de pequena. E quando eu fazia aquilo, eu intencionava todo o amor. Todo amor, 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 amor. E eu sabia que a criança que ia usar, ela ia receber amor. E eu levava. Eu levava para algum lugar para doação, onde eu via que tinha arrecadação, né? Arrecadamento não, arrecadação. Eu ia, contribuía. Aí quando eu começava a sentir que aquelas sombras, elas baixavam. Eu recebia menos ataques em casa. Eu recebia menos chamamento nas escolas, porque também era uma pegação de pé. E tudo isso não tem a ver com o que os outros estão fazendo, mas com o que nós, dentro de nós precisamos olhar. Então percebam o quanto é importante o movimento do amor. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor, não recebam com amor essa informação, que essa é uma dica tão linda. E desde criança eu sempre fiz esses movimentos. Eu lembro que meu primeiro salário, eu comecei a trabalhar com 9 anos, na fábrica que foi do meu avô, ficou para a família. E eu trabalhava lixando móveis. Os meus irmãos também trabalharam lá. Eu trabalhei um período, depois eu fiquei cuidando da casa. Que foi quando a minha mãe começou a ter questões de adoecimento.
E com 14 anos, a minha carteira, aí eu fui para uma empresa grande, que tem até uma história ali, que isso aí trouxe muitas questões de desafios emocionais bem grandes mesmo. E nessa empresa, eu comecei a trabalhar já com carteira assinada com 14 anos. Por isso eu digo, quando a gente ocupa a mente, a gente dá menos espaço para determinadas situações ao redor, sabe? E a gente começa a aprender a ter o nosso sustento, a dar valor para as nossas coisinhas, sabe? Tudo que a gente vai sendo com amor. E é dessa forma. E eu lembro que mesmo trabalhando fora, estudando, fazendo as minhas coisas, quando dava tempo, eu tinha os meus espaços, sempre fui muito de oração. Por que oração? Porque a oração nos conecta com a criação. Ela desenvolve a nossa fé, ela desenvolve os nossos sentidos nos planos extrasensoriais. O que são os planos extrasensoriais? Os planos astrais. Entende? E quando a gente faz um movimento da caridade ou da doação ou do amor, materializa o amor, você coloca para fora de você uma proteção magnética muito grande. E isso para as questões externas que tentam vir. Ah, mas você disse lá no início que isso tem a ver com as sombras internas. Exatamente. Quando você percebe que fora começa a parar, é porque aqui dentro as sombras começam a equilibrar. Nós temos duas polaridades, a luz e a sombra. Então, quando você começa a usar a luz, que é através do amor, do equilíbrio, da mansidão, mesmo não compreendendo, ore. Mesmo não entendendo, ore. Em tudo, dai graças. Em tudo, em todos os momentos. Se alguém te humilhar, agradeça. Agradeça. Agradeça aí lá no teu coração. Diga, Senhor, eu posso hoje não entender. Eu posso hoje não entender. Mas como está na Bíblia, João 13, versículo 7, você não entenderá hoje, mas amanhã a compreensão vem. Ela chegará e você vai entender que todas essas pessoas que de alguma forma te massacraram, a gente ainda deve pedir perdão para elas e agradecer dentro da grande criação do universo por elas estarem espelhando o que está dentro de nós. Então, no decorrer da minha vida, eu entrei e saí de várias religiões, e não foi porque eu quis. Nas minhas orações Deus dizia, vai, fica, faz teu movimento, e aprendi o que precisava, tuf, a vida me tirava. E em outra, puf, a vida me tirava. E assim foi no catolicismo, assim foi no espiritismo, assim foi no budismo. Eu passei muito pouco, eu mais estudei por livros, mas eu meditei muito, então eu alcancei planos bem profundos dentro, né? Não dentro do budismo, alguns princípios básicos suficientes para aprender o que eu precisava aprender. Alguns outros eu estudei por livros, tá? Que foram muito importantes, principalmente quando apareciam pessoas com questões de quando as pessoas estão endemoniadas ou estão incorporadas, ou, tá? Para quem não sabe, eu já fiz, não foi praticamente um exorcismo, mas foi uma prática de exorcismo e não acontecia uma outra vez. Teve inclusive um caso que depois eu vou gravar, vou falar sobre isso porque é bem interessante para as pessoas entenderem que existem formas muito práticas e simples para lidar com isso. E tudo isso ali na minha infância acontecia e foi através da oração. Foi através da oração, mesmo não sabendo rezar. Eu só botava a mão na minha, eu dizia, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando você pede, Deus vem, Deus está ali, Ele vai te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? Se prostra, se entrega, tenha fé,
Você não precisa de religião, mas tenha fé, descortine todas as tuas sombras. Olha cada pedacinho das tuas sombras e puxa elas, e vai puxando e vai trabalhando. Tem coisas que são duras de enxergar, mas se você que tá ali convivendo o tempo inteiro com as suas sombras, os seus demônios, as suas agressões internas, não quiser olhar, que dirá os outros? Como é que eles vão querer te olhar? Entende? Então, agradeça por tudo, por tudo. E o que eu queria também deixar para vocês é que nesses muitos tempos que eu entrei e saí de religiões, teve períodos que eu não quis olhar para religiões. Eu disse, não, isso aí eu cansei. E a vida mesmo assim me trabalhou. Até que chegou um ponto que eu baixei o facho, baixei o ego e disse, Senhor, me usa porque eu cheguei num estágio que não dá mais. Eu não tenho mais como olhar para tudo que está acontecendo, ver situações e querer ficar que nem cega espiritual, né? O que é o cego espiritual? É o que tem o dom e não quer enxergar, ele não quer aceitar. Então, você recebe os dons. Você não recebe esses dons por acaso. Você recebe por uma situação forte. E então, eu já tinha terminado meus trabalhos no consultório. Foi um período ali depois, um pós-pandemia. E esse Senhor, eu quero voltar a ter a minha intimidade contigo mais forte. E foi aí que Deus começou processos muito profundos em mim, tirando situações, muitas situações. E nisso, num dos períodos em que uma pessoa da minha família, meu irmão, morou comigo, eu dei essa Bíblia para ele, já tá velhinha de tanto ser usada, nós orávamos juntos. É uma Bíblia de estudo maravilhosa que eu tô usando, ele é caminhoneiro, então a Bíblia tá aqui, eu tô aproveitando e tô usando. Eu amo essa Bíblia. Eu tentei comprar e eu não achei mais, não achei. Ela é ótima, ótima para estudo. E aí chegou um tempo, só que isso tá aqui no sul, né? Eu tava morando no Nordeste e eu não tinha condições na época de comprar uma Bíblia, tava muito cara. E por incrível que pareça, todas as questões, as pessoas se utilizam para vender a palavra e os valores são absurdos. E eu até hoje fico me perguntando, Senhor, parece que as pessoas continuam lá há mais de 2000 anos atrás, tentando lucrar muito em cima da tua palavra. E isso me indigna, porque a gente sabe que, enfim, e eu não tinha condições, e tudo bem. E aí um dia eu fiz uma situação e disse, olha, eu não tenho uma Bíblia, mas eu tenho muitos livros aqui que me ajudaram. E existia um parque chamado Paraíba, Parque Paraíba, em João Pessoa. É um parque muito lindo, muito gostoso, acolhe muitas famílias. E lá tinha uma geladeira velha que eles deixavam como uma biblioteca pública. Quem quer vai lá, pega o livro, se depois for da índole, do caráter da pessoa ir lá devolver, vai lá e devolve. Isso é, né? Ela era aberta. Quem tivesse livros em casa e quisesse ir lá colocar. E como eu tinha muitos livros que já tinham sido maravilhosos para mim, eu disse, quem sabe isso aqui possa ajudar outras pessoas. E aí eu peguei esses livros, eu senti forte, fui lá. E antes eu dizia, Senhor, eu queria tanto uma Bíblia para voltar a estudar coisas que para mim fazem sentido. E eu cheguei lá, gente. Nada mais, nada menos. Eu deixei 2 livros, eu acho que foi 2 ou 3 livros, eu não me lembro. E nada mais, nada menos que tinha essa Bíblia aqui lá. Tem o nome aqui da antiga proprietária. Ele tá todo estudado, todo... Ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia, a Bíblia da mulher. E tem passagens aqui que são muito importantes. E quando nós, mesmo não podendo, confiamos na grande criação que está em tudo, está em nós e está em tudo, sem exceção. Tá aqui, ó. Você pode não ter o que comer,
Você não pode, talvez, ter, ou melhor, você pode acreditar que você não tem. Mas a grande criação criou tudo. E cria também os teus desejos, porque quando Ele coloca, Ele intenciona no teu coração, porque Ele está em nós. Ele dá a intenção, porque em cima da intenção, Ele vai te dar a bênção. E Ele trouxe a bênção para mim. Então, eu só tenho que agradecer. Eu não consegui me desfazer dessa Bíblia. Onde eu vou, eu levo ela, porque isso é uma manifestação. Ah, vamos cocriar isso, aquilo. Com 13 anos, eu cocriei um apartamento. Eu era criança. Eu passei na frente de um prédio, eu vi ele em construção, ainda estava erguendo as vigas, subindo. E eu olhei, nossa, esse prédio vai ser grande. E eu olhei assim, ele vai ser lindo. Acho que 13 anos, com 24 anos, faltando 2 meses, acho que 2 meses para completar 25 anos, eu ganhei um apartamento exatamente lá naquele prédio que eu vi aos 13 anos. Eu ganhei de Deus, através da minha tia. Minha tia que me criou era minha madrinha também. Mas eu ganhei de herança viva um presente da minha tia. Isso é cocriação. É quando nós entregamos para Deus os nossos sonhos e Ele nos dá. Assim como quando eu desejo ver pessoas, não dá uma semana, talvez as pessoas aparecem na minha frente, as pessoas ligam. Assim como quando eu quero algo, Deus dá. E eu passei por muitas situações de escassez. E aí as pessoas vão dizer, cadê teu Deus? Cadê o Deus dessa guria? Deixa eu dizer, eu passei muita fome. Sabe por quê? Para aprender a confiar. E quando chegava 3, 4 dias sem ter o que comer, nada. Isso foi recente, isso foi em 2021. Minha vizinha do 3º andar batia na porta de casa. Tô indo no mercado, vem. Aí eu dizia, mas eu não tenho como comprar, eu não tô sem dinheiro. Vem, eu vou botar no meu cartão, vem. E aí eu senti ela no coração, vai. E aí daqui um pouco entrava alguma situação, eu conseguia ir pagar. E por que foi que eu passei por essa questão? Por que é que eu passei por toda essa questão? Porque eu era dura na queda, teimosa, arrogante, e eu não queria fazer esse movimento que eu estou fazendo hoje. Para muitas pessoas podem achar que ela é arrogante, que isso, que aquilo, mas eu sei, porque Deus me mostra nas orações que esse movimento que está sendo feito aqui, ele ajuda vidas. Ele não ajuda especificamente vidas que talvez apenas entre aqui e olhe, mas ele ajuda as mudanças nos campos magnéticos, informacionais. Porque quando a gente expressa a força da criação que te ama, que provê tudo para você, você começa a perceber que você não é só mais um. Que a força da grande criação está em você. Então não tenha medo de viver. Se você está passando por questões de dor, dá graças a Deus. Deus está te lapidando. Somos todos nós diamantes, alguns brutos, outros nem tanto. Apenas confia. Confia. E Deus vai se usar de muitas bocas. Hoje, agora, aqui, eu estou usando, olha, quando eu cheguei no Sul, eu dizia, eu não tenho uma Bíblia, não sei o que lá. Aí Deus veio e me deu mais essa, que era a Bíblia do meu pai de estudo, que ele ganhou da minha irmã. Aí deu essas... olha, o que não falta é Bíblia. E quando a gente olha para as histórias bíblicas, a gente tem que entender
que são histórias que foram colapsadas há muitos milhares de anos, e elas não estão só aqui há 2000 anos, que foram nas épocas de Jesus. Elas são reproduções lá das antigas mitologias, que o sistema antigo vem trazendo para ter as repetições das histórias. E quando você recebe, aqui abrindo, uma história, um salmo, o que é que você faz quando você recebe um salmo? Ah, mas ele só fala de coisa ruim. A palavra tem poder. Quando a emoção vem do coração, você tem o poder de dizer. Aqui, a Bíblia está te alertando antes o que pode vir a acontecer por estar vinculado nos teus campos informacionais. E o que é que você faz? Ah, é um salmo de perseguição? Ah, é a história de Esther? Ah, é a história de Moisés? Ah, é a história do rei Salomão? Ah, qual é a história? Entende? Qual é a história? É a história do Boaz que vai aparecer na tua vida? Se você foi comparada com Ruth, você já sabe que você está lá juntando migalhas, grãos, mas tem alguém que está de olho em você e ele é um Boaz. Onde quer que ele esteja, ele já está de olho em você. Então você usa a sua boca para dizer: Deus amado, criação de tudo que é, vida da plenitude da graça, entra, traga para mim o que eu preciso enxergar através da tua luz da verdade e não da minha. E tira os véus para que eu enxergue o que nesse momento eu preciso fazer para me melhorar. E para que esse Boaz entre na minha vida. Ah, você foi comparada com uma Esther? Com o rei Assuero? Saibam que Esther não é apenas a moça que está sendo preparada para entrar na vida de um rei. Sim, Esther é a moça pobre de uma outra tribo, de uma outra cultura, que está sendo preparada para entrar na vida de um rei. E dentro da vida desse rei, ela vai salvar o povo dela. Quem é o povo escolhido dela? É o povo temente a Deus. Todos nós somos, de alguma forma, tementes a Deus. E o que é que estes outros intérpretes, esses outros personagens bíblicos que são os acusadores do povo de Esther quer? Nada mais, nada menos. São principados, são situações exclusas que por trás de determinados personagens atuam. Então, entenda que a Bíblia, ela fala com você o tempo inteiro. E ela está te contando qual é a história que está no teu campo informacional. E quando você sabe antecipadamente dessa história, declare. Se você for a Ruth, agradeça. O teu Boaz está chegando. Graças a Deus. Se você for a Esther, se prepare. Você vai entrar na vida de um rei, sim. Mas entenda que você tem uma missão lá. Se caiu um salmo ruim, declare que caia por terra todas as armações que estão ocultas em nome da grandíssima força. Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um. Chama a trina. E se ancore na fé. Todas essas informações que vêm pela Bíblia, elas são formas arquetípicas. Elas podem não ser imagens, mas elas são campos informacionais que também regem. Não apenas as religiões podem auxiliar muitas pessoas. Precisamos ter a sabedoria atrelada com a grande criação para poder compreender o que está oculto atrás da Bíblia e fazer disso uso para nossa expansão
de consciência dentro da grande jornada que nos eleva à grande criação, que não está fora, está dentro. Mas é de dentro para fora que nós expandimos, tirando os véus da ilusão. Era isso que eu queria deixar para vocês. E lembrem, se alguém dentro da sua família te atacar, agradeça. Lógico que chegarão momentos que você talvez não suporte, por serem ataques fortes, mas vai lá, ora, jejua e entenda que dentro dos campos informacionais talvez ainda tenham coisas para rever. E também que você pode estar fazendo movimentos fortes que estão agredindo situações obscuras. E o que seriam esses obscuros? Principados, potestades, que estão nos campos astrais e não querem que pessoas despertem. Quem enxerga sabe do que é que estou falando. Quem enxerga com os olhos espirituais. Isso era o que eu queria deixar hoje para vocês. Fiquem com a graça da Santíssima Trindade, Deus Pai e Mãe, todos em um. Deus ama vocês e eu também te amo.